Olá, sétimo ano, tudo bem? A partir de a aula de hoje é uma aula de revisão da apostila 1, tá? É, espero que a gente consiga sanar se houver ou se ficou alguma dúvida com relação a isso tudo. Eu peço, por favor, que vocês que ainda não leu, pausa o vídeo aqui e leiam o texto Inimigo da Onça, que está no capítulo 1 do do apostila 1 de redação na página 322, 323 e 324. Por favor, leia um texto, tá? Para a aula de hoje, para a gente ter essa revisãozinha aí, beleza? Então, quem já leu, vamos lá. Eu posso chamar isso aí de conto de humor. Nossas aulinhas aí de revisão vão seguir essa mesma linha. Eu vou apontar o propósito do texto, eu vou apontar a predominância do texto e linguagem verbal. O propósito, para quem ainda não entendeu, é o objetivo desse texto e para quem esse está sendo escrito, tá? Qual é o objetivo do texto de conto de humor? O nome já ali explico, né? Especificado. O conto de humor, ele é um texto voltado para contar alguma coisa engraçada. Pode ser uma piada, pode ser um caos. Um caos é uma história que beira a mentira ali de uma de uma de alguma coisa que aconteceu ou não. Eu vou deixar um link também junto com essas aulas de hoje, que está na apostila sobre um senhor contando os causos que é um senhor bem conhecido, beleza? Mas vamos lá. Qual é o propósito do texto Inimigo da Onça? Mostrar que o pai, perdão, por mais que ele fosse um bom caçador, às vezes ele não mentia na história. Então a graça toda fica por conta do filho, o que ele faz com o pai quando ele está contando o caldo. Ele vai exagerando, e a gente vai ver daqui a pouco 4 formas de causar graça no texto, e o exagero é uma dessas. Ele vai exagerando o pai para que o pai cada vez mais se enrole e não consiga contar o texto, tá? No texto não fica muito bem explicado se foi de verdade, o filho fez isso de brincadeira ou se o filho fez para obedecer o pai que o pai tinha mandado antes, mas a gente vê essa questão dele exagerar cada vez mais e isso torna o texto engraçado. Então, o propósito aqui do humor, ele fica no caso do exagero do filho, tá? A predominância, ela vai ser um texto narrativo porque esse texto ele abarca o penta. Se eu não me engano aqui, esses aí são os elementos do penta. O penta é personagem, espaço, narrador, tempo e ação. São os 5 elementos da narrativa, tá? Uma narrativa, ela sempre vai apresentar esses 5 elementos. Eles podem estar muito especificados no texto ou não, tá? Então vamos lá, quem são os personagens desse texto? Eu tenho o pai, o filho e as pessoas que estão ali no churrasco. São os personagens. Então esses são os personagens que compõem o texto narrativo do Inimigo da Onça. Já é um ponto para chamar esse texto narrativo. Segundo, espaço. O espaço aqui é um espaço genérico, não fica muito bem definido, mas a gente sabe que é no norte de Minas Gerais, não sabe qual é a cidade, uma cidadezinha aleatória no norte de Minas Gerais. Então isso torna um pouco mais específico geograficamente, então a gente sabe um pouco mais como é que funciona, que a gente pode ter uma ideia de que é uma cidade um pouco mais voltada à questão do interior, fazenda, sítio, ele deixa bem óbvio ele que é uma cidade rancheira, ou seja, tem muito rancho. Então é uma cidade com um ritmo diferente do ritmo do Rio de Janeiro. Ser próximo ponto aí eu tenho o narrador. Narrador que conta história. E a gente não fica muito bem assim. A gente fica meio em cima do muro se ele participa da história, porque ele começa logo nisso dando uma, uma, uma ideia dele, mas a gente vai ver que é um narrador observador, narrador de terceira pessoa, porque no início do 4º parágrafo vai estar assim, ó. Dizem que nessa cidadezinha existia um grande caçador. Então, assim, é um fato que já passou, é antigo. Esse caçador talvez não esteja mais vivo. Ou sim, mas parece que não. Dizem que nessa cidade existia, ou seja, já existiu, não existe mais, é um fato passado.
Então, ele não participa da história em momento algum. E essa marca no texto deixa pra gente, é óbvio, que o narrador, ele não é um personagem desse churrasco, ele não está inserido nesse churrasco. É uma pessoa que ouviu essa história de um outro ponto, de uma outra pessoa e está contando, tá? O tempo. O tempo não fica explícito aqui quando isso acontece, mas algumas marcas temporais, eu estou falando de tempo histórico, então tem dois tempos no texto, o tempo histórico e o tempo do início ao final do texto. O tempo do início ao final do texto, a gente pode entender que ele acontece no momento do churrasco, então ele vai começar, ele pode pegar do meio do churrasco para o final, ou do início do churrasco para o meio, então ele acontece nesse momento do churrasco, tá? E um pouco antes que ele faz toda aquela questão de explicar quem é esse menino, que o menino atende as expectativas do pai, que o pai é um grande caçador. A gente tem todo esse processo de explicação que é anterior ao tempo do churrasco. Então tem dois tempos divididos nesse texto. Isso, e o momento histórico, eu consigo saber um momento histórico mais próximo do nosso pelas armas usadas e pela questão jurídica que é falado lá quando ele fala que o lago era separado por uma questão judicial. Então, todo esse jargão judicial, essa questão da arma, traz para um momento mais próximo do nosso, beleza? Por fim, eu tenho a ação. A ação é a sequência lógica de fatos e eventos que ocorrem no texto. Então, eu não posso jamais, se o cara, se fala que com um tiro ele matou um veado através da água do outro lado da lagoa, isso é plausível, então não tem como porque a gente rir, porque é plausível. Agora, quando é colocado que ele matou esse animal antes de matar 20 macacos enfileirados e antes de matar uma onça com tiro no peito, isso torna tudo menos plausível, tudo menos crível. Então, aí vem a questão de entender que é uma mentira, tá? Então, esses são os elementos da narrativa. Voltando aqui, é uma linguagem verbal, beleza? Ela pode ser figurada, posso trabalhar, pode ser mais conotativa, até por causa da mentira, do exagero, do duplo sentido, que a gente vai ver daqui a pouco, da ironia. Então, ela vai trabalhar muito com a linguagem figurada. A linguagem geralmente é verbal, até porque é um conto, uma narrativa. Então, a história vai se passar muito mais por causa das palavras, e tem que ser linguagem formal. Por quê? Porque a ideia aqui alcançar o máximo de pessoas possível, então vai ser uma linguagem muito mais próxima da norma. A apostila traz pra gente 4 formas de fazer humor no texto. A primeira delas é o duplo sentido, que fica marcado pela palavra nada. Aí, o pinguim que está no iceberg responde nada, e o pinguim que pergunta está na água acha que nada significa coisa alguma, quando na verdade aqui significa nada de nadar, tá? Duplo sentido para fazer humor. O próximo é a ironia. A ironia consiste em dizer uma coisa ao contrário, como está no primeiro quadrinho. Olha só quem chegou, não está nem um pouquinho atrasado. Na verdade, a pessoa está atrasada e é aí que vem a ironia, beleza? Sarcasmo e deboche também pode acontecer. O sarcasmo já é você exagerar um pouco a ironia, uma ironia mais é uma fala um pouco mais ácida, quase uma crítica. Já o deboche é um exagero total da ironia e você pode causar até a questão de uma ofensa. O próximo aí é quebra de expectativa. Como é que funciona? Vamos entender como é que funciona a quebra de expectativa nessa imagem, nessa charge. Eu tenho uma pessoa toda caricaturada, todas as caricaturas de ladrão, tá? E o outro é uma pessoa que a gente consegue entender que é uma pessoa de dono de livraria por causa dos livros no fundo, porque está escrito livraria ali embaixo dele. A expectativa é que o ladrão pegasse o maço de dinheiro que tá na mão dele, mas na verdade não, ele só quer um dicionário. E essa é a expectativa. Justamente a fala do ladrão aqui é que causa a quebra de expectativa no texto. E para finalizar, eu tenho o exagero, tá? Exagero aqui, nesse caso aqui, é representado pela quantidade, pela uniforme militar que o professor está usando, só para entregar boletim. Essa é a questão do exagero. Você está estimulando. Então a gente termina por aqui essa primeira parte da revisão. Agora eu vou encerrar o vídeo para a segunda parte.